Boa tarde, tudo bem? Aqui vai para mais um vídeo, canal do Moura. Eu vou começar tocando um instrumento, fazendo uma oração. Lembrando que eu estou falando das Confissões de Augustinho. Ontem eu falei sobre um coração circuncidado, uma alma circuncidada e a importância da alma. Então vamos levar a nossa alma agora à presença de Deus, ok? Senhor Jesus Cristo, entre na minha alma e na alma de quem está me ouvindo aqui, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Deus que as criou, que o Deus que as formou possa de fato tocar em nossa alma através dessa palavra. Me ilumina, me inspira, me revela a tua palavra nessa tarde, a fim de que eu possa manifestar aos homens, a fim que eu possa manifestar aos esses ouvintes a sua mensagem pura, verdadeira, autêntica, genuína e revelada direto do céu para a terra. Eu te amo, Jesus. Você é lindo, você é tudo para mim. Você é tudo que eu preciso. Você é tudo que nós precisamos. Te amo, Espírito Santo. Fala conosco agora, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, Vera? Tudo bem? Boa tarde. Eu estarei falando aqui agora sobre as Confissões de Augustinho. Aqui é um mini sermão, vou falar de assuntos que são de relevância, né? Agostinho, para quem não sabe, foi um homem considerado por muitos aí um grande exegeta, um grande intérprete das Escrituras Sagradas. Ele é exemplo para o Calvino, para Lutero, para os reformadores da igreja. E ele faz confissões, né? Ele tinha um hábito de se achegar a Deus de uma forma muito humilde, muito correta, muito aceita por Deus, uma forma muito bonita, né? Então a gente vai agora estudar aí, ontem eu falei sobre circuncidação da alma, então nós vamos aprender o que é a alma. Então o que é a alma, beleza? O que é a alma? A alma é o seguinte, segundo o dicionário tradicional, a definição do dicionário em inglês, português, eles definem a alma como um princípio vital da vida. A alma é o princípio vital da vida. A filosofia também estudou a alma, dizendo que a alma é um conjunto de atividades imanentes da vida. Então são atividades que emanam da vida. Então já é um pouco diferente a filosofia. As atividades que eu pratico, ela emana da alma. São pensamentos, afetividade e sensibilidade. Grava isso, ó. Pensamentos, afetividades e sensibilidade é o que os gregos definiram como alma. Alma é um termo equivalente no hebraico de nefesh. Em hebraico a palavra alma chama nefesh. É uma palavra do Velho Testamento lá. Quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem a sua alma e nefesh se tornou alma vivente. Em grego é psique, que significa ser, vida e criatura. Ok? Então em hebraico nefesh, ok? Significa alma vivente, e em grego, quando traduziu, ela significa vida, criatura. Quando nós fazemos aí a etimologia dessa palavra, ela deriva do latim, que quer dizer sendo a vida de cada um organismo. Ela é o organismo da vida. Ela é o organismo da vida. Então, cada organismo meu, cada célula minha, cada neurônio meu, ele precisa de vida. Então a alma é o organismo de todas as minhas células, ou seja, é ela que dá vida no meu corpo, é ela que faz o meu corpo ter vida, e sendo eterna e nem sendo separada do corpo. Então a alma ela é o mesmo que o espírito, beleza? Na definição atual. Ela foi discutida também, citada na filosofia, como eu falei. Mas nós vamos ver agora como que Agostinho vê a alma. Por quê? Vamos primeiro abrir a Bíblia no livro de
Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. Versículo de número 6. Esse capítulo de número 30 fala promessas de redenção. Quando Deus chamou os judeus no Velho Testamento, Deus deu uma ordem para que os judeus praticassem algumas leis. E Deus falou que ia punir eles se eles não cumprissem essas leis. Mas Deus, já sabendo que eles não iam cumprir essas leis, Ele faz uma promessa de redimir Israel. Ele faz uma promessa de mudar a vida deles. É como se Deus dissesse assim: eu sei que vocês vão errar, eu sei que vocês vão cair lá na frente, vocês vão ter problemas, vocês vão se afastar de mim, vocês vão adorar outros deuses, vocês não vão me querer. Olha a grandiosidade desse Deus. Ele já sabe tudo antes de acontecer. Ele predestina o futuro das pessoas e Ele é onisciente, onipotente, são os atributos dele, nós não vamos falar aqui. Mas você percebe biblicamente que Ele fala isso para Israel no capítulo 30. Aí Ele fala no 2 o seguinte: quando sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde lançar o Senhor teu Deus, eu falo, vocês vão ser lançados fora, vocês vão perder a sua terra, vocês não vão ter onde morar, vocês vão virar escravo. Aí Deus fala: e te converterdes ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma. A conversão vai ter que ser de todo o coração e também de toda a alma. A alma precisa estar convertida. E deres ouvido a voz conforme tudo que ordeno hoje. Então Deus fala: a sua alma vai ter que estar convertida. Se a alma estiver convertida, Ele vai lá para o capítulo 6 e diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes. Então você vai ver na Bíblia o interesse de Deus muito grande pela alma do ser humano, e o Satanás também, o mal, com o desejo da alma, de pegar a alma da pessoa. Então o que é a alma? Vamos lá. O que é a alma? É isso que nós vamos estudar aqui hoje, para que nós possamos entender aí sobre as confissões do Agostinho e aprender alguma coisa interessante aí sobre a alma. Então a alma é uma coisa muito preciosa para Deus. Então Deus diz para Israel assim: se vocês me obedecerem lá na frente, a alma de vocês vão ser circuncidada, vão ser marcada por Deus. Como eu falei ontem para vocês a respeito do que é circuncidação, e mais ou menos a ideia do que eu expliquei no original, é que uma pessoa circuncidada, ela não recebe influência do mal. Então quem tem uma circuncidação no coração, na alma, dificilmente o mal, quando tentar influenciar a alma desse indivíduo, vai prevalecer, ele vai perder, porque essa alma ela é circuncidada pelo próprio Deus. Aí João Calvino, fundador do calvinismo, ele defendeu que o espírito e a alma são distintos. Então o espírito é uma coisa e a alma é outra. E a alma ela é imortal. Para Agostinho a alma é imortal. Segundo a interpretação bíblica, a alma pode perder-se, a alma pode se perder, ela pode ser salva e existir após a morte. Então, para Agostinho, a alma também é citada como fonte de todas as sensações e sentimentos humanos. Então, para Agostinho, o que é a alma? É a fonte de todas as sensações e de todos os sentimentos que o ser humano sente. Além de ser responsável pela comunhão com Deus. Grave isso. É responsável pela nossa comunhão com Deus. Então, se eu tiver problema na minha alma, eu tenho problema na minha comunhão com Deus. Então você entende porque ela é um objeto de desejo de Deus, a alma do ser humano. Você entende porque o diabo também, o mal, ele tem um objetivo de pegar a alma da pessoa. Porque se ele pegar a alma da pessoa, ela não vai estar ligada a Deus, ela vai estar ligada a qualquer outra coisa menos Deus. Ok? Então vamos numa investigação histórica que eu fiz. Eu gastei umas 5 horas hoje, das 3 da manhã até as 9, fazendo uma pesquisa sobre o que é a alma. Porque a minha ideia aqui nesse discurso, nesse ensinamento, não é mostrar só uma visão bíblica, mas é mostrar também como o mundo vê as coisas. É um espaço para você ter conhecimento. Então, nas religiões, o Espiritismo de Allan Kardec, ele vê a alma como espírito encarnado, constituído-se no princípio inteligente do universo. Então, tem o princípio do universo, o universo é um princípio, e o espírito encarnou. Então, se ele está encarnado, ele tem uma alma. A alma é isso para o Espiritismo, né?
Então o Espiritismo nasceu agora, no século XVII. Então, mas vamos pular essa parte. Isso é para eles aí a alma. Para os testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles acreditam também no hebraico. Eles já usam uma base bíblica, que é as mesmas palavras que eu citei, que é o psique e a palavra nefesh, né? Então, para eles essa palavra, elas são distintas, né? Então, como a carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 4, os testemunhos de Jeová se baseiam em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, para afirmar o seguinte: que a alma não é algo separado do corpo. A alma e o corpo é a mesma coisa, mas o próprio ser, não sendo humano, algo composto, alma e carne, mas uma só. Então, para os testemunhos de Jeová não há diferença entre alma e espírito e carne. Para ele, essas duas coisas são iguais, baseado no que está em Gênesis também 2, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Então Deus disse que as águas fervilhem e as almas nefesh vivente. Então a alma para os testemunhos de Jeová, baseado nesses dois versículos, é uma coisa vivente que se concentra em uma só. No hinduísmo, lá na Índia, que é muito praticado, a palavra alma chama Taman. É o sopro vital que formou a teosofia, né? Então, na teosofia, para eles a alma é o monada. Monada é o seguinte: eles têm um livro que chama 7 Princípios da Constituição Centenária do Homem. São 7 princípios para poder falar da Constituição Centenária do Homem. É o mais elevado princípio do ser humano, é a alma. Então, para os hinduístas, a alma é isso. Para os teosóficos, né? Essa teosofia, os pais da teosofia chamam Blavatsky e chama Krishnamurti. Blavatsky e Krishnamurti são pessoas que tinham um espírito elevado, dotado de um conhecimento absurdo. Então eles fizeram uma definição sobre alma segundo o que esses espíritos acreditavam. Alguns das escolas teosóficas acreditam que eles eram avatar. Avatar são pessoas iluminadas de conhecimento, igual eles viam Jesus. Eles acham que Jesus era um avatar, os pais da teosofia. Eles não veem Jesus como os judeus, como os cristãos, como os testemunhos de Jeová, como Deus. Então a ideia para os teosóficos aqui é um espírito individual que é reflexo da alma universal. Então existe uma alma universal e a alma do homem é um espírito individual. Tudo que ele está, tudo dele está no cosmos, exceto pela ciência do hinduísmo. Então é o seguinte: para eles a essência divina sem forma é indivisível. Então a bibliografia para aprender sobre a teosofia tem o Parataman e o Bhagavad Gita. Então isso aí são alma para esses caras, né? Eles fazem aí as definições deles sobre alma. Então a humanidade ela tem as suas definições. Eu, como sou um cristão, eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito neste livro. Este livro ele é sagrado. Este livro é um livro que ele se torna sagrado quando você fala com ele. Tem um livro aqui, a Filosofia e a Fé Cristã. A filosofia ela dá a oportunidade do homem criar os seus conceitos, do homem pensar, do homem agir, do homem definir, do homem falar as suas coisas. Tudo bem, é muito legal a teosofia, mas quem foi Blavatsky? Quem foi Krishnamurti? As testemunhas de Jeová, nasceram agora, uma religião nova. Aí você pega o Espiritismo, Allan Kardec também, de uma forma filosófica, pensando como Platão, uma forma alegórica de dizer as coisas, ele começa a dizer o que é a alma. Agora eu vou te fazer uma pergunta: é melhor eu acreditar no que homens filosóficos, que têm visão filosófica, que têm uma capacidade intelectual de ser parecido com Deus, define as coisas como eu vi aqui no Espiritismo, no Hinduísmo, no Adventista, no Testemunho de Jeová, ou você prefere acreditar no que a Bíblia fala sobre alma? No que Deus fala sobre alma? Por isso que eu estou vendo as confissões do Agostinho. Agostinho fala nessa confissão aqui na lição 10, fala assim: Deus, permita-me me conhecer do jeito que o Senhor me conhece. Aí já mudou tudo. Uma coisa é eu me conhecer segundo o que essas religiões, segundo o que o mundo fala, o que é uma alma. Outra coisa é eu saber o que é uma alma, o que eu sou, segundo aquele que me formou vai dizer aquilo que eu sou. Aquele que me formou, ele tem a capacidade de dizer quem eu sou.
Ele tem a capacidade de dizer, e não só dizer, como ter o controle sobre tudo que existe em mim. Ele tem um controle sobre a minha alma. Só Ele pode ter controle sobre a minha alma. Então há uma distinção muito grande entre a visão de Deus sobre a alma e a visão do homem sobre a alma. Nós estamos vivendo uma era muito triste, muito negra, igual a era medieval, onde os homens excluem Deus, que nem a Igreja Católica fez. Ela excluiu a Bíblia Sagrada e criou os seus dogmas, os seus concílios. Como foram os concílios católicos que foram criados? Sem base na Bíblia. O que os pais da igreja diziam, o que os judeus diziam sobre Deus, o que os antioquianos diziam sobre Deus, os católicos pouco importavam. Nós vamos criar uma doutrina aqui, vamos colocar um Papa, a oração da Ave Maria, e o que eles disserem aqui é a regra de fé. Tudo bem, tem problema dos meus amigos católicos, o problema é que eles afastaram as pessoas da Bíblia, afastaram as pessoas de Deus. E hoje eu estou aqui com uma missão de ser um intérprete das Escrituras, para trazer para essa geração do século 21 a interpretação correta da Bíblia Sagrada, para que você que é meu ouvinte, para você que é jovem, você que é Senhor, você que é um ser humano, você que ama a Deus, conhecer a Deus de verdade na sua essência. Eu sou uma pessoa preservada por Deus, dotada de um conhecimento e capacidade que não vem de mim, de interpretar as Escrituras para fazer com que você entenda e não caia em falsos profetas, em religiões, falsas religiões e pensamentos filosóficos, pensando que você está adorando o próprio Deus. Amém? Então vamos agora mergulhar nas Escrituras Sagradas e ver o que esse Deus fala, porque é importante que Deus fale para mim quem eu sou. Então nas Confissões de Agostinho, neste livro que eu estou lendo, ele diz assim: entra na minha alma, eu estou insatisfeito comigo mesmo. Eu quero que o Senhor entre na minha alma, Deus, porque eu estou insatisfeito comigo mesmo. Todas essas outras formas que eu te falei, do espiritismo, hinduísmo, teosofia, todos eles, que buscam uma explicação para a alma, provavelmente essas pessoas têm um vazio dentro de si, uma insatisfação. Porque quem criou o ser humano com um desejo de buscar a Deus. Por isso a religião, religare, vem do latim, religare, te ligar em algo. Nunca houve na história um povo sem religião. Então se você pega uma criança, joga ela no mato, ela vai crescer, ela vai criar uma religião. Então quem criou o ser humano com um desejo de se ligar ao sagrado. Então esse nosso irmão Agostinho, ele diz assim: eu estou insatisfeito comigo mesmo. O abismo que afasta de ti, Senhor. Existe um abismo em mim que me afasta de ti, Deus. Eu quero te encontrar. Porque ele estava buscando Deus em várias coisas. Ele estava buscando a verdade em várias coisas. Ele estava buscando prazer em várias coisas. Até que ele encontrou o verdadeiro prazer, que é a presença de Deus. É estar na presença de Deus. É Deus entrar na alma do ser humano. Aí nós vamos agora para Romanos capítulo 2, versículo de número 29. Olha o que a Bíblia vai falar. Em Romanos capítulo 2, versículo de número 29. Diz assim: antes o judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então Paulo estava discutindo com os judeus que estavam se autoafirmando ser judeus, descendente de Abraão, descendente de Jacó, homens que eram aprovados por Deus. Deus me escolheu, Deus está comigo. Aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala assim: só é judeu aquele que é no coração, aquele que é na alma, aquele que tem a alma a qual Deus louva. Não adianta o homem te louvar, porque uma coisa é o homem prestar louvor a outro homem, e outra coisa é Deus aplaudir esse homem e dizer: você está correto diante de mim. Então a preocupação de Agostinho aqui era que não acontecesse um erro de que as religiões que ele passou, os amigos dele dizer que ele está bem, que ele está correto diante de Deus, mas ele tinha uma preocupação de saber se Deus estava aprovando a alma dele. Aí ele diz assim: por favor, esclarece-me tu, meu médico espiritual. Ele fala para Deus nas suas confissões: Deus, o Senhor pode me esclarecer, porque o Senhor é o meu médico espiritual. O Senhor pode falar para mim, meu médico, eu estou doente, eu não estou bacana. Eu preciso que o Senhor me esclareça, entre na minha alma e me esclareça, porque você é meu médico espiritual.
para poderes me abençoar em ti, mudando minha alma pela fé e pelo amor. Coisa linda, né? Olha que homem maravilhoso esse Agostinho. Ele me lembra muito Davi, muito Paulo. Essa humildade que eu quero que você tenha, você que está ouvindo meu vídeo. Porque essa humildade mudou a minha vida. Eu era um cara extremamente arrogante. E eu não entendia nada, achava que sabia tudo. Depois que eu li Agostinho, eu comecei a entender que nós não somos nada. Nós precisamos pedir para Deus. Ele fala assim, ó: Deus, muda a minha alma, porque se o Senhor mudar a minha alma, eu vou poder ser abençoado pelo Senhor. E mais, o Senhor vai mudar minha alma pela fé no amor, e eu vou poder me saciar em Ti. Eu vou estar saciado. Eu vou matar a sede que eu tanto busco, o prazer que eu tanto busco. Esses dias eu fiz uma oração para Deus assim: Deus, o meu corpo deseja comida, o meu corpo deseja prazer sexual, o meu corpo tem sede, as minhas células clamam, às vezes quando eu estou com uma sede que eu não consigo controlar, eu tenho que tomar água para matar a minha sede. Quando eu estou com um desejo de me alimentar, com tanta fome, o meu corpo me manda uma resposta para o meu cérebro: você precisa comer, corre para a comida, eu como. O meu corpo pode produzir em mim um desejo carnal, sexual, um desejo que, se a minha alma não é circuncidada e tocada por Deus, eu posso desejar sexo de uma forma violenta, bebida, droga, mentira, novela, músicas do mundo, loucura, um monte de coisa o meu corpo pode ir. Eu falei para Deus um dia assim: Deus, do mesmo jeito que o meu corpo deseja as coisas ruins, que me afasta de Ti, o Senhor pode vir na minha alma, nas minhas células, e colocar o mesmo desejo que eu tenho, a mesmo apetite que eu tenho sexual, a mesmo apetite que eu tenho para comer, a mesmo apetite que eu tenho para beber. O Senhor pode fazer com que eu sinta esse mesmo desejo por estar na Tua presença? O Senhor pode inverter isso dentro de mim, meu médico espiritual? O Senhor pode fazer uma cirurgia aqui dentro de mim, esse milagre que nenhum homem consegue fazer? O Senhor pode fazer isso por mim, para que eu me torne um alucinado, um louco, um apaixonado, um desesperado por Ti? O Senhor pode me ajudar eu expressar amor, gratidão por tudo que o Senhor me deu? O Senhor pode fazer eu parar de pensar um pouquinho em dinheiro, parar de pensar nas coisas materiais, parar de pensar só em comida e bebida, e eu entrar no Teu reino e dizer assim: eu quero, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero acordar desejoso por Ti, eu quero ficar alucinado por Ti. Já que foi Você que me fez, Deus, faz isso por mim, por favor, faça isso por mim. Faz, porque eu já não aguento, eu já não me suporto mais. O apóstolo Paulo dizia: todas as vezes que eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Deus, o Senhor me criou com as consequências do pecado de Adão. É verdade que existe uma maldição, um desejo voltado para o pecado, que eu nunca vou ser santo. Mas eu estou dizendo uma coisa: o Senhor pode mudar e colocar e fazer com que as minhas células Te louvem, que os meus neurônios sintam vontade da Tua presença, porque na verdade a presença de Deus é satisfação completa.